E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Hoje a gente vai conversar então, pessoal, sobre os jogos de semifinal da Copa do Brasil. Tivemos dois duelos muito interessantes na noite de ontem, Atlético Mineiro e Vasco, e Flamengo e Corinthians. Se você quiser saber sobre Flamengo e Corinthians, pula pro meio do vídeo aí, que a gente vai começar falando sobre Vasco e Atlético Mineiro e Vasco, na verdade, que foi o primeiro jogo da noite de ontem, pessoal. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando então sobre o time que venceu a partida, vamos falar do Galo. O Galo Mineiro que vem forte, o Galo bica, pessoal. O Galo bica, o Galo que se mantém muito vivo nas Copas, já vem fazendo uma grande campanha na Libertadores e também uma grande campanha na Copa do Brasil. E na noite de ontem não foi diferente. Grande destaque positivo para o time do Galo, principalmente no setor ofensivo, que foi muito bem, conseguiu dois bonitos gols, né? Primeiro gol com o Arana, depois de uma grande jogada que iniciou com o Lianco, que havia falhado no gol do Vasco, então um ponto bem interessante, o zagueiro Lianco, que vinha fazendo boas partidas com a equipe do Atlético Mineiro, falhou no acompanhamento do Emerson Rodrigues do Vasco no início da jogada, mas que conseguiu abrir um bom passe para o Hulk, que conseguiu um passe melhor ainda de letra para o Paulinho, que conseguiu passar pelo Léo Pelé com facilidade, abriu novamente para o Hulk, que cruzou para o Arana fazer uma boa finalização. Destaque positivo para essa novo esquema tático do Atlético Mineiro, com o Arana numa posição um pouquinho mais centralizada, ele que é o lateral esquerdo, que vem sendo convocado pela seleção brasileira, mas mostrando versatilidade no seu clube e atuando em posições diferentes, pessoal. Galera, destaque positivo também, justamente por esse fato do Galo conseguir se manter vivo na competição. É um time que vem fazendo bons jogos fora de casa. Nas quartas de final conseguiu vencer a equipe do São Paulo fora de casa por 1-0, ou seja, apesar do placar de 2-1 apenas, eu acredito muito que o Atlético Mineiro seja capaz de conseguir se manter vivo jogando em São Januário, mas não vai ser fácil, e o Vasco deu uma prova disso na noite de ontem. Pessoal, o Vasco fez um grande jogo também, conseguiu se impor e conseguiu fazer um gol muito rápido, né? O sonho de qualquer vascaíno era conseguir fazer um gol, porque justamente a equipe poderia atuar da forma que está mais acostumada, né? Aproveitando os contra-ataques, esperando um erro da defesa atleticana e conseguindo armar uma boa jogada para poder fazer o gol. E esse erro veio antes do Vasco conseguir fazer 1-0, né? O Atlético Mineiro se expôs de forma muito frágil, né? No início da partida, uma boa jogada ali do Emerson, tabelando e conseguindo encontrar o Coutinho dentro da área. Coutinho limpou o zagueiro do Atlético Mineiro e conseguiu fazer um bonito gol que abriu o placar. Mas o Vasco não contava com as astúcias de Léo Pelé, que talvez tenha sido o grande nome negativo da equipe do Vasco na noite de ontem, que fez um grande jogo como um todo, mas em dois erros que eu considero individuais do Léo Pelé, acabou custando essa vitória do Vasco, né, pessoal? No primeiro lance, o Léo Pelé tenta fazer um bote ali diante do Paulinho, o Paulinho consegue ganhar com certa facilidade, o Léo fica no chão e a equipe do Atlético Mineiro faz o ataque, abre na direita com o Hulk e acaba finalizando para o bonito gol do Guilherme Arana, um golaço, né, um ângulo sem chance alguma para o Léo Jardim. E no segundo gol, pessoal, na hora do cruzamento ali, o Léo Pelé acaba esperando a bola chegar e o Paulinho se adianta e faz um bonito gol de cabeça diante do clube que o revelou, né, pessoal? Tivemos ontem um duelo entre dois jogadores crias, né, da colina histórica de São Januário. Tivemos o duelo entre Felipe Coutinho e Paulinho, talvez os três melhores jogadores nessas últimas décadas aí do Vasco, né, pessoal? Talvez de 2005 para cima, podemos dizer que Douglas Luiz, Felipe Coutinho e Paulinho talvez sejam os três principais jogadores do meio para frente ali que o Vasco revelou. Se eu estiver esquecendo alguém, você comenta aí embaixo, tá, pessoal? O Vasco é uma equipe que costuma revelar bastante jogadores, então provável que tenha alguém, mas se eu esqueci, peço desculpa aí, vascaínos. Mas, pessoal, o Vasco conseguiu se impor mais no segundo tempo, teve esse problema no final do primeiro tempo, mas criou boas oportunidades, mas também acabou se expondo bastante devido a isso. O Verratti não conseguiu fazer uma boa partida, não conseguiu fazer o gol, mas o Vasco segue vivo na competição, conseguiu segurar o resultado muito devido às grandes atuações do Léo Jardim, que fez boas defesas e conseguiu manter o Vasco vivo na competição. Dito isso, pessoal, desse duelo, o que eu posso dizer para vocês, tá tudo aberto. O Vasco tem muito potencial, pode sim vencer o Atlético Mineiro até por mais de um gol de diferença, mas eu acredito muito que esse jogo pode ir para uns pênaltis. E haja coração. Segura aí, torcedor do Atlético Mineiro, segura torcedor do Vasco, que vai ser um jogo de muita tensão no dia 19 de outubro, lá em São Januário, sábado, hein, pessoal? Jogaço de bola. Promete estádio lotado. O Vasco há alguns anos não tem tido esse protagonismo no futebol brasileiro e tem a oportunidade de jogar essa semifinal de Copa do Brasil. Vai ser incrível para a torcida vascaína.
Pessoal, falando aqui então de Flamengo e Corinthians, como eu disse, vamos começar falando do time que venceu. O Flamengo venceu e convenceu diante do Corinthians. Para quem esperava que o Flamengo não fosse conseguir uma boa partida, né, sendo a primeira partida do técnico Felipe Luiz no comando da equipe, errou completamente, pessoal. Felipe Luiz conseguiu mudar a cara do Flamengo, o que é engraçado, né, pessoal, com os mesmos jogadores, pouquíssimas mudanças ali, né, no caso tirou o Fabrício Bruno e colocou o Léo Ortiz como zagueiro. De resto, mudou um pouco o esquema tático do time, né, trouxe mais jogadores para o meio de campo, deixou o Gabigol e o Bruno Henrique lá na frente. Verdade, também trouxe o Gabigol de volta, que é um ponto bem interessante. Mas lembrando que o Carlinhos não joga a Copa do Brasil, né, pessoal? Mas depois da atuação de ontem do Gabigol, eu acho bem improvável que ele não seja o titular da equipe do Flamengo até o final da temporada. Afinal de contas, ele é o melhor centroavante do time do Flamengo, do elenco, né, pessoal? Obviamente, considerando que o Pedro tá machucado, né? Por falar em Gabigol, um grande jogo do Gabigol, pessoal. Teve 3 oportunidades de fazer o gol. Em uma delas ele parou no goleiro Hugo, fez um bonito finalização de letra, né, pessoal? Algo bem característico do Gabigol, já havia feito alguns gols assim com a camisa do Flamengo. E quase ontem conseguiu mais um, porém parou na atuação do goleiro Hugo. Na segunda oportunidade ele saiu de frente com o goleiro pegou novamente. E na terceira ele acabou fazendo o gol, porém, quando a fase não tá boa, né, Gabigol, fica complicado, né, cara? Por milímetros de diferença, ele acabou, então, perdendo o gol sendo anulado. E é algo negativo pro Flamengo, pessoal, porque o Flamengo ele foi muito superior na partida, principalmente no primeiro tempo, tá? Foram inúmeras oportunidades, grande defesa do goleiro Hugo. E no segundo tempo também, o Flamengo conseguiu umas 2, 3 finalizações na trave, um nível bem considerado de ofensividade da equipe rubro-negra, mas que não conseguiu converter em mais gols, né? O único gol da partida foi marcado pelo Alex Sandro, em uma boa jogada ali pela lateral esquerda, e calhou que o primeiro gol da era Felipe Luiz fosse marcado por um lateral esquerdo, né, pessoal? Coincidências do futebol? Não sei, mas pode ser o destino dizendo que tem coisas positivas para o Flamengo ainda nesse ano de 2024. Do lado do Corinthians, pessoal, vamos destacar então a coragem, não vou dizer coragem, muita coragem do Corinthians entrar da forma que entrou diante do Flamengo no Maracanã. Alguns podem dizer coragem, outros podem dizer maluquice do técnico corintiano que entrou em campo com o time com o Coronado e o Garro, né, pessoal? O time perdeu bastante combatividade no meio de campo, o sistema defensivo também sofreu bastante, e foi de longe nem nada perto daquele Corinthians que conseguiu 5-0 no agregado para o Fortaleza, que é um time que está na terceira colocação do Brasileirão, pessoal. Ponto positivo, o Corinthians conseguiu se impor bastante no segundo tempo também, teve 2 bolas na trave, obrigou o goleiro Rossi a fazer algumas boas defesas e saiu vivo. Como os próprios jogadores do Corinthians declararam depois da partida, o importante foi sair vivo. 1-0 é totalmente reversível dentro da Neoquímica Arena, um domingo, 4 horas da tarde. O Corinthians já venceu o Flamengo esse ano, recentemente na Neoquímica Arena, ou seja, o Timão é muito sim capaz de conseguir reverter esse resultado. Eu acredito que, assim como eu disse para o Vasco, é um jogo que está em aberto. Tudo pode acontecer. O Corinthians conseguiu trazer um bom resultado diante do Maracanã, apesar dos pesares, porém, pessoal, é o que eu já tinha alertado aqui no canal quando eu fiz o vídeo que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro. Esses times como Flamengo e Palmeiras, você não pode deixar nenhum respingo vivo, pessoal. O Flamengo estava numa fase ruim, o Corinthians tinha que ter aproveitado e jogar a moral do Flamengo lá para baixo. Agora o Flamengo conseguiu vencer o Atlético Paranaense no final de semana com uma atuação ruim com o técnico Tite, mas agora com o Felipe Luiz conseguiu melhorar a produtividade, conseguiu ser mais ofensivo e conseguiu vencer. E eu acredito que esse vai ser um ponto de chave no Flamengo em 2024. E o Corinthians não aproveitou a oportunidade para poder destruir de vez o Flamengo. E eu acredito que o Flamengo vai com tudo para cima do Corinthians na Neoquímica Arena, pessoal. Quem não se lembra daquele 4-0 histórico, né? Se eu não me engano, pelo comando do Domenech Torrente, em 2021, que o Corinthians conseguiu vencer a equipe do Flamengo. O Flamengo conseguiu vencer a equipe do Corinthians, né, pessoal? Galera, basicamente é isso. 2 jogos foram bem interessantes. Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo e Corinthians. Diga aí o que vocês acharam no comentário. Se curtiu o vídeo, não deixa de se inscrever e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!